Eu tenho muito medo de trovão. Cobra. O que eu tenho mais medo é do Esticoche, porque também falou que ela mora dos poços. Eu tenho medo de perder meus cachorros. Floresta mal assombrada. E minha irmã já viu um lobisomem. Tem uma ponte, ela quase quebrada, e daí eu tenho medo de passar o carro e ele cair. Eu sou a Kimi Bertola e eu escrevi junto com a Lu Trentin o livro Paco e os Medos que a gente tem. Eu sou redatora, sou escritora, sou roteirista. Eu tenho 2 livros infantis publicados já, O Voo de Toninho e Aurora Catarina. Agora eu sou coautora também do livro Paco e os Medos que a gente tem. O Paco é um livro que faz parte de um projeto maior, que é o projeto Casulo de Histórias. Envolve o livro, uma exposição e esse mini documentário que vocês estão vendo agora. Logo depois desses 2 livros publicados, eu fui trabalhar como redatora publicitária e eu não estava mais escrevendo histórias infantis. Eu demorei muito para retomar a minha escrita autoral. Eu precisava de um empurrão. A ideia por esse projeto surgiu, não a ideia, mas a sementinha para esse projeto surgiu há muito tempo. Eu era criança e a minha escola indicou pra gente ler um livro chamado Olhorão Olhorudo, que é um livro que eu gosto muito. E no final do livro tinha um textinho falando que ele foi desenvolvido junto com alunos. Isso mexeu tanto comigo, eu falei, poxa, pessoas como eu, da minha idade, também podem ajudar a escrever livro. Que incrível isso. E aí, isso ficou na minha cabeça. Por que as crianças e os adolescentes acabam sendo só receptores de cultura e não produtores também? Por que isso não é um hábito nosso, como crianças, como adolescentes, sabe? E as crianças têm muita profundidade no que elas têm pra dizer e na forma como elas veem o mundo e tudo mais. O que ele faz, esse robô? E a gente passou nas escolas e as coisas, e todo aquele material foi colhido e toda aquela inspiração surgiu. Eu e a Lu, a gente foi em cada uma dessas escolas, então a gente chegava falando que a gente ia escrever um livro com a ajuda das crianças. E elas já ficavam super animadas, né? Isso era bem bacana. As crianças sempre nos surpreendem, né? Porque eles tiram da fantasia, assim, resoluções de problemas que a gente, como adulto, não conseguiria pensar, às vezes. O processo de construção do livro foi assim, a gente se baseou principalmente nos depoimentos das crianças, né? Então, eu e a Lu, a gente sentou e começou a entender o que são esses medos e meio que fazer categorias, sabe? A gente pegou, tipo, um medo de uma coisa inofensiva, que é, por exemplo, as mariposas. As mariposas são inofensivas, mas é um medo real. Medo do escuro, que é um medo do desconhecido, né? Do que a gente não pode ver, do que a gente não sabe o que é. E aí a gente montou com uns post-its, assim, a gente montou uma linha do tempo. Então, o que a gente queria que acontecesse no começo do livro, o que ia acontecer no final, e aí a gente foi dividindo. E eu acho que foi muito legal porque eu tenho um raciocínio muito estrutural da história e tenho esse estilo poético de escrever. Aqui é muito detalhista. Eu acho que pela essa veia de roteiro, enriqueceu a história com muitos detalhes e muitas ideias que inclusive vieram do projeto, que justificam o projeto, justificam as conversas que a gente teve com as crianças. E isso fez com que a história ganhasse um corpo muito mais interessante. Assim. Acho que foi bem rica essa troca, esse processo, por essas 2 visões que são diferentes, mas que acabaram se complementando e fizeram a história ficar super bonita. O projeto Casulo de Histórias foi desenvolvido em 6 cidades diferentes do estado do Rio Grande do Sul. Viamão, Caxias do Sul, Osório, Pantano Grande, Ernestina e Antagorda. E nós escolhemos cidades bem diferentes, pra gente ter um perfil bastante diverso. A escola de Caxias foi a primeira escola, e a gente teve aquela aceitação toda das crianças, com aquele encantamento todo com as câmeras, com o microfone, e a vontade de falar, e a vontade de compartilhar com a gente os medos que eles tinham. Foi o pontapé inicial que fez com que a gente percebesse que o projeto ia ser muito mais legal do que a gente imaginava. Teve trabalho com a Vika. Ela leu o livro e fez diversas perguntas para entender que universo que era o universo do Paco, né? Era uma vontade pessoal minha, né, como artista e ilustradora. Eu sempre quis me envolver num projeto de ilustração de livro infantil, principalmente, porque eu acho que é um estilo de ilustração muito específico, assim. E então essa é a primeira vez, né, que eu vou fazer ilustração para livro. Então, como que ela traduzia
isso em imagens. Então a gente conversou bastante sobre como montar esse universo. E eu quero ser bem experimental no estilo, né? Eu trabalho principalmente com aquarela, em ilustração em geral, mas eu gosto muito de usar outros materiais também, né? Tipo giz de cera, giz pastel, tinta a óleo, enfim. Pra mim era muito importante ter uma exposição, porque as crianças sabiam muito pouco do projeto inteiro. A gente chegar lá, conversar com elas e voltar só com o livro pronto, sabe? Eu achava que elas tinham que fazer parte do processo inteiro, inclusive entender o que era o processo inteiro. Então a exposição ela serve para isso, para as crianças, para os pais das crianças, para a comunidade ao redor da escola e para a sociedade como um todo entenderem o que foi esse projeto, né? Porque uma das dúvidas que eu tinha era: será que o medo muda de acordo com o lugar que a gente vive? O medo muda dependendo da nossa classe social? O que é o medo para as crianças? Do que elas têm medo hoje? Existe um medo global no sentido de todas as crianças terem, independente de onde elas moram, independente de como elas vivem? O medo, ele tá presente em todas as pessoas, né? Não só nas crianças. O medo nos acompanha ao longo da vida. Eu tinha medo de fantasmas. Eu tinha um pavor disso. Esse era o meu medo. O meu medo, eu tenho medo da solidão. Porque eu gosto muito, assim, de pessoas ao meu redor, né? De sair na rua, assim, à noite e alguém me pegar. Eu tinha medo de alguém me pegar, de um homem me pegar, sabe? Não sei se porque a minha mãe sempre trabalhava muito, né? Vocês não saem na rua de noite, vocês têm... Daí aquilo acho que foi trabalhando, então nós tínhamos medo de sair e alguém fosse nos pegar. Um homem, um rapaz, uma coisa, fosse nos pegar. O meu medo é de rã. O meu medo, quando eu era criança, é que a minha mãe morresse. A minha mãe ia, todas as 6 horas da tarde, ia para a igreja rezar o rosário. Então eu ia com ela, então eu fazia a promessa, tipo, que eu ia rezar em casa, tantas ave-marias a mais, se desse, né, um tempo maior com a minha mãe comigo. Eu tinha medo das histórias que os avós contavam, histórias de fantasmas, de espíritos, essas coisas assim. Eu tinha uma vizinha que eu adorava brincar com ela. E ela morava na frente da minha casa e a casa dela tinha um morrinho. E ela tinha uma cachorra chamada Teodócia. E eu adorava ir na casa dela e eu adorava brincar com ela. E na época não tinha telefone, antes dos telefones. E a minha mãe me deixava, e naquela época a gente tinha isso, né? Ah, posso ficar na casa da fulana? Vai. E eu ficava na frente do morro, olhando pra ver se a Teodócia estava por perto, porque a Teodócia já tinha mordido toda a vizinhança. Ela mordia todo mundo. Eu já fui mordida pela Teodócia também. E ela me seguiu até em casa pra me morder. Eu tinha medo de escuro. Eu lembro de sair do meu quarto e pegar um copo de água e sair correndo pela casa para chegar na cozinha e acender a luz. Porque esse é um medo, acho que, bem comum, né, das crianças. E é um pouco aquilo que eu falava de que não tem um objeto ali, né? Não tem algo que a gente consiga estabelecer uma distância segura. A gente não vê. Porque eu tive uma irmã menor, por causa da vulnerabilidade social, eu precisei cuidar dela, assim, muito cedo. Então eu vivia naquela apreensão de que eu precisava cuidar muito bem para não acontecer nada. O meu medo hoje é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente nunca se prepara, né? O medo de perder quem a gente ama, né? Hoje eu tenho medo de perder minhas filhas, né? Uma das coisas que eu tenho bastante medo é relacionada à morte. Talvez seja pela perda do meu pai quando eu era criança, sabe? Isso talvez fosse uma coisa que traumatizou um pouco. Eu sempre tive essa coisa de ter medo de palhaço, né? Eu, quando era criança. Eu não ia muito no circo, né? Mas quando eu ia no circo eu ficava nervosa, tipo assim, eu não acho graça. Ou então tinha festinha infantil que era temática de palhaço, tinha uns palhacinhos na festa, eu ficava grudada na saia da minha mãe, entendeu? Eu não vou brincar, não vou... Tô tensa com esses palhaços. Porque eu sou muito medrosa de escuro, de sair sozinha, assim, né? Tenho alguns medos ainda, assim. Quando eu era criança, eu tinha pânico de uma epidemia. Eu tinha muito medo. Eu me trancava no banheiro e chorava, porque eu achava que a qualquer momento um vírus maligno ia surgir na minha cidade, ia matar toda a minha família, meus amigos. E eu demorei um tempo para poder não ter mais medo de uma epidemia. Nós também tínhamos medo
das crianças, porque a gente nunca sabe como é que vai ser a receptividade. A gente começava contando a história de um brinquedo que tinha se perdido no parque. Depois desse momento, a gente ia para a parte do desenho, as crianças desenhavam os maiores medos delas. E depois eu fazia uma mini entrevista com cada aluno. Então, para entender o desenho e para entender de onde vinha o medo, quem era essa criança, como que elas se sentiam. E isso foi assim tão enriquecedor. Esse contato com elas foi tão especial. Eu já criança que a gente tinha vontade de abraçar e levar para casa, assim, porque eram crianças muito queridas e muito fofas, assim. Já conversamos sobre mesmo, mas assim, não tinham falado pra mim tudo que eles falaram pra vocês hoje. Me surpreendi. Abelha, naja, tubarão, elefante, tubarão, milho. De medo de milho, eu nunca imaginei. A gente lida muito mal com os medos que a gente tem. É difícil a gente assumir, às vezes, que a gente tem medos que a gente considera que são infantis na vida adulta. E a gente tem, às vezes, nem a gente mesmo valida o medo que a gente tem, sabe? Como eles trazem coisas novas do mundo da imaginação e da fantasia que só as crianças conseguem, sabe? E isso me encanta, assim, eu fico maravilhada quando eu vejo esse tipo de coisa. E é o que nos renova e que nos, sabe, que faz a gente pensar que como eles precisam mais dessas propostas, desses trabalhos, que eles possam exercer a criatividade, né? E ser autores e coautores, enfim. E nessas horas eu fico me perguntando assim, o quanto a gente como adulto ouve as crianças de verdade, sabe? O quanto a gente sabe quem são essas crianças que são próximas da gente, nossos irmãos, sobrinhos, filhos, filhas, como que elas se sentem em relação ao mundo, como elas enxergam o mundo. A gente consegue conversar com elas dessa forma, sabe? Porque a gente vive hoje em dia numa sociedade padronizada a simplesmente reproduzir e repetir ideias, pensamentos, e muito pouco eles são escutados assim como eles foram hoje. Então acho maravilhosa assim a proposta de dar voz a eles, a criação, os sentimentos, as emoções. A gente pode entender como dessa forma, assim, né? O medo como algo que é saudável numa etapa de desenvolvimento, que depois ele pode ir cedendo, mas na infância a questão de ele estar focado e colocado num objeto que a criança elege, uma possibilidade que ela tem de dar um contorno para aquele sentimento que às vezes ela não sabe nomear, né? Então quando ele está num objeto que tem uma imagem, que tem um lugar, ela consegue estabelecer uma distância segura entre aquilo que ela sente e ela mesma. Por exemplo, eu vejo que algumas crianças elas cuidam muito mais das outras porque elas já têm nelas introjetados esses medos de coisas do mundo adulto mesmo, né? De bandido, como um aluno falou hoje. E então eu tento assim, no meio de toda essa rotina fixa, eu tenho que deixar eles serem crianças também. Eu não posso deixar eles tão regrados assim de só respeitar a rotina e esquecer que eles têm que brincar, que eles têm que ser criança, né? Então ela precisa brincar, né? Por isso que a gente diz que o brincar ele é saudável, ele precisa ter um lugar, uma importância e uma seriedade, né? Ele precisa ser valorizado. Além disso, mais uns trabalhos pedagógicos mais sistematizados, assim, a não ser as brincadeiras dirigidas e dramatizações, histórias. É estranho a gente pensar isso, né? Que o brincar não é inerente assim, da infância, ele precisa ser também construído e o adulto também precisa estar ali para que ela consiga ter um suporte, né? E um amparo para as questões que estão surgindo ali. Por exemplo, a gente faz uma leitura de um livro na sala e depois a gente brinca no parque de recontar a história, de encenar, de dramatizar a história. A gente divide os personagens. Eu geralmente faço o papel do lobo, da bruxa, da madrasta má. E eles adoram, assim. Amor. Se você não tem amor, você não vai ser uma boa educadora. A educação é o caminho, né, de um bom ensinamento. E para que isso aconteça, as duas têm que estar lado a lado. Cultura e educação. Eu vejo hoje que eu tenho esperança de um futuro melhor. Com essa geração de crianças que está, né, crescendo. Uma geração que vai ter conceitos diferentes. E começa, né, conscientizando desde pequeno, com pequenas atitudes, com olhares diferenciados, com uma educação com base no afeto. Tem que ter muito amor pela profissão, tem que gostar muito. Só que cada dia eles surpreendem a gente de uma maneira assim
que tu quer voltar no outro dia, tu quer preparar uma coisa melhor ainda para outro dia, porque não, é maravilhoso trabalhar com eles. Então as professoras criam essa rede de apoio entre elas para manter as escolas vivas, para manter as crianças indo para a escola e não na rua, para dar um bom exemplo de humanidade para aquelas crianças que às vezes não têm em casa. Eu acredito que tudo na vida é referência. E quando você tem um professor na sala de aula, ele vira uma referência. Quando você tem um professor que se engaja numa causa de valor à educação, de valor à cultura, e principalmente de darem o afeto para essas crianças, eu acho que tem um afeto muito grande nessa relação de professor e aluno. Eu amo muito os anos iniciais a alfabetização, o trabalho de alfabetizar assim com eles, e então hoje sim eu sou realizada com isso. A sala de aula traz uma resposta imediata pra gente. A criança não tem filtro, a criança ela só traz verdades. Eu sempre trabalhei em escola assim bastante carente, né? Então a minha trajetória toda sempre foi em escola pública e sempre em comunidades muito carentes. Então eu tenho um carinho muito grande assim pelas crianças, principalmente os mais pequenos, assim, sabe? E a educação, não só por a gente abrir um livro e aprender as coisas que estão ali, mas pela questão social, entendeu? Pela diferença que os professores fazem na vida dos alunos. Eu vendo a minha mãe ser professora e tudo que ela fez e ainda faz, e mesmo com todas as dificuldades. Todos os professores, eles têm esse olhar. A primeira coisa é o olhar afetivo para esse aluno que tem uma história, que é importante ele se sentir bem e estar inserido, né? E a gente acolher essa história e a partir daí então a gente possa construir com ele a sua aprendizagem, o seu conhecimento, a sua construção, e que ele seja diferenciado dos demais porque tem um conhecimento, ele tem uma história, né, de valorização. E nós, como criadores, eu acho que também faz parte do nosso trabalho lutar por isso, né? Fazer parte dessa comunidade, né? Fazer parte do círculo de apoio numa escala bem pequena mesmo, né? Dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade, o que a gente conseguir fazer, enfim, é muito importante. Pais, mães e cuidadores, no geral, das crianças, leiam para elas livros, filmes, peças de teatro, usem a cultura como uma forma de conhecerem melhor as crianças, de estarem mais perto delas, de conversar, de ser uma porta de conversa. A gente vê que as crianças que costumam fazer isso com os pais, elas têm um enriquecimento, elas se expressam melhor, elas aprendem melhor, elas são mais felizes. É muito claro uma criança que tem o hábito de ler, uma criança que tem o hábito de assistir filme, uma criança que tem o hábito de conversar com a família, a gente vê como ela é uma criança diferente. E isso é muito importante. Então eu penso, nossa, que bom, vou morrer feliz, porque tem a esperança de um futuro melhor por causa do ser humano. Eu vou ser massageira quando eu crescer. O que faz a massageira? Faz massagem, um monte de coisa que eu esqueço. Qual é o teu medo e por quê? Palhaço. Eu odeio palhaço. Palhaço, assim, é tipo um assassinato. É porque eu sei que uma vez eu fui do mato e daí apareceu uma cauda e daí isso era uma cobra morta e eu achei que era uma náusea. Porque circo tem palhaço. Conta pra mim o seu desenho, o que é? Meu desenho tem 2 tigres, uma mamãe e um filhinho. E quem é essa aqui? Eu fugi, daí eu ficava na selva e achei uns amigos chamados índios. E onde que a Nádia mora? Ela mora debaixo da terra. E o que ela gosta de comer? Eu gosto de comer pessoa. E quando eu vejo o palhaço, me dá uma coisa assim que parece que eu tô morrendo. Daí me tornei um deles, caçadores, e já mataram um monte de animais. Mas eu já consegui matar 2 animais. Muito... não dá pra explicar assim. Daí nós matamos alguns caçadores, mas outros estão a caminho. É horrível.
matado, sabe por quem? Um caçador muito mau que se chamava Leandro da Silva Ferreira. Você conhece esse caçador? Sim. Ele às vezes vem na selva para procurar nós, mas nunca acha, porque nós estamos numa caverna chamada Ilolândia dos Índios. Palhaço não dá. Demorar agora. Fala pra gente por que você tá chateado. Fala! É porque eu tava jogando bola lá no campo, daí eu não queria vir aqui embaixo. Tá, vai lá, pode jogar Pode lá. ir, então. Valeu.